Então, boa tarde, amigos. Esse vídeo é uma resposta cordial ao Luiz Fernando, que fez um vídeo bom sobre o meu vídeo sobre a Coreia do Norte. Então, é o seguinte. Luciano, tem dois pontos que eu queria trabalhar nessa resposta. Primeiro, o termo burocracia. Eu considerei, não no sentido trotskista de que uma burocracia um pouco infantil, eu acho assim, que eles acham que sempre uma revolução socialista degenera numa burocracia e fica naquilo. E o principal ponto é, em que momento um regime socialista reintroduz o capitalismo, qual a relação disso com os líderes, com o partido, em que medida essa reintrodução ela redunda na volta a um sistema político multipartidário de democracia liberal, em que outra medida ele prossegue no sistema unipartidário com um partido comunista revisionista hegemonizando a sociedade. Acho que essa discussão é muito importante. Não é? Então, por exemplo, Polônia, Tchecoslováquia, todo o leste europeu, com a reintrodução do capitalismo, voltaram a um sistema de democracia liberal, não é? Dominados pela Europa Ocidental, pelos Estados Unidos. A China, Cuba, Laos, Vietnã, Coreia prosseguem com algum grau de reintrodução do capitalismo, de mercados, de socialismo de mercado, com partidos revisionistas que, eu suponho, substituem o nacionalismo pelo socialismo. Por que eu acho que acontece isso, Luciano, ou Luiz Fernando? Porque na medida que você vai ficar falando em internacionalismo, você tem que praticar isso. Então vai ser dispendioso, vai ser desgastante, vai atrapalhar a relação com alguns países, principalmente com alguns imperialismos. A Coreia do Norte ela é diplomática nesse sentido. Ela não tomou partido ali no grande debate, no racha da China maoísta com a União Soviética de Brezhnev e de Khrushchev e Brezhnev, que terminou até em guerra em 69 com a posição belicosa, as tropas da União Soviética vindo para a fronteira da China, ameaçando invadir a China. Essa posição ali, que o Mao até comparou com a Alemanha de Hitler, né? Mas é porque havia essa ameaça ali do imperialismo russo. Essa situação, nessa situação tão grave, a Coreia não se posicionou e ela estava ali ao lado do front possível. Então ela continuou com relação diplomática, comercial, com as duas potências ali em jogo. Rússia, China. Então, o que mais eu queria falar para você? Tem esse ponto aí que eu desenvolvi que eu não tinha falado antes, que a Coreia não tomou partido no debate em que se estruturou o que hoje a gente fala maoísmo, em que foi denunciada o retorno do capitalismo e a decapitação, o corte com os líderes revolucionários na União Soviética e em outros países, né? Ali por obra de Khrushchev e Brezhnev, e que redunda na contra-revolução, que é mais descarado, um Estado burguês descarado, que é o Gorbachev, o Dr. Gorbachev, desde o início. Então, continuando. Quem são os marxistas clássicos, Luiz Fernando, que você menciona? Porque para o Trotsky e para os trotskistas, o socialismo existiu entre 17 e 29. Quando ele estava lá, existiu o socialismo, depois degenerou. Para o Lukács, ele ainda vivia num socialismo, tanto que ele dizia que era melhor viver ali na Hungria no pior socialismo do que no melhor capitalismo. Não é? Agora, o Lukács seria o que se encaixa aí nos marxistas clássicos que você está falando. O Lukács não nega a construção do socialismo, mas ele diz que na União Soviética de Stalin ainda valia a lei do valor e supostamente deveria estar válido para todas as outras experiências ali. O que fica aberto para a gente discutir ali é o seguinte: com a economia planificada, com as cooperativas no campo, foi possível continuar a lei do valor? Porque a lei do valor ela funciona numa economia socialista desse grau ali, na União Soviética nos anos 30 e 40, porque a lei do valor ela é talhada ali pelo Marx para analisar uma experiência capitalista. Então tá.
O termo burocracia eu usei no sentido de burguesia burocrática. É diferente desse sentido aí dos trotskistas, que a burocracia seria um Estado operário degenerado ou burocratizado. Então, assim, um Estado operário em que uma elite do partido adere a posições de traição do socialismo, de traição da classe operária e passa a ser uma ditadura sobre o proletariado, não do proletariado. Essa é a posição dos trotskistas até hoje, né, sobre o que aconteceu depois da degeneração de 29 na União Soviética, por obra do Stalin, coisa e tal. Não é isso que eu falei, é em burguesia burocrática. A burguesia burocrática, eu não achei uma conceituação fácil, mas para os maoístas é o seguinte, a burguesia, quer dizer, o empresariado, ele se divide em duas facções, principalmente nos países semicoloniais, tipo China, no passado, até 45, que eu supus que existe na Coreia do Norte. Então, suponho que na Coreia do Norte existe uma hegemonia dessa burguesia burocrática. Isso que eu supus, porque associando com o imperialismo chinês e o imperialismo russo. A burguesia burocrática, ela precisa do Estado para estruturar um capitalismo ali nacional. Seria o que a gente chama de burguesia nacional, entre aspas. Mas só que ela cresce ali num capitalismo selvagem, ela usa o Estado de alavanca para lucrar. Então ela precisa de uma nação, de um Estado-nação minimamente estruturado. A outra facção da burguesia, ela já se associa ao Wall Street, ao capital financeiro, ela quer diretamente a intervenção do imperialismo, a burguesia compradora. Ela está comprando produtos industrializados e vendendo matérias-primas primárias, né? Ela tem uma relação mais umbilical com o imperialismo, com o latifúndio, a burguesia compradora. A burguesia burocrática seria essa que tem interesse em estruturar o Estado, às vezes ela é mais nacionalista, às vezes ela é mais integrista, mas ela tem essa gana de usar o Estado para lucrar. É isso que a gente supõe, essa vertente maoísta, que está apoiada nos gonzalistas e no PC da Índia, supõe que existe na Coreia do Norte capitalismo de Estado com burguesia burocrática, entendeu? Então, eu fico por entender quem são os marxistas clássicos, você diz. Eu creio que é o marxismo ocidental. Mas Gramsci não opina sobre isso, Gramsci continua questionando o socialismo da União Soviética. Trotsky também durante 2 anos, Lukács, então Althusser nem se fala. Então, creio que não existem marxistas clássicos que dizem que não houve nenhuma transição socialista, não. Quem está próximo de dizer isso são os anarquistas mesmo. Porque para os anarquistas, em 21 ali já houve a burocratização, com a proibição das frações do partido, com a perseguição aos anarquistas, com a repressão de Kronstadt. Então, para eles, tem uma carta Kropotkin que eles leem, até o Chávez lê, que para eles ali já teria, eles já são contra Lenin. Em 21 já teria acabado já a perspectiva dessa revolução ser libertária, já teria, isso você falou, a não construção de um socialismo. Então, me parece que, ao invés do contrário, marxistas clássicos aí, eu acho que são os anarquistas. Então, tem esses pontos aí, tem um ponto que eu queria retificar. Supostamente, a Coreia do Norte e a China venderam armas para o regime do Fujimori nos anos 90, um regime ditatorial, para combater o PCP. Por quê? Porque o imperialismo chinês, que é o imperialismo chinês com máscara de socialista, não gostou de ser desmascarado pelo Partido Comunista Peruano. E a Coreia do Norte foi na valsa, foi atrás. Tá? Então, beleza. Esclarecido aí. Falou, abraço.